você acha, se você consegue ver agora aí? Tem que esperar uns 30 segundos para chegar a notícia aqui. Pra mim aqui tá dando como ao vivo, lá. 10 segundos. Minha tela tá toda ela. Ao vivo. Tá vendo? Apareceu você aqui. Vamos ver, vamos esperar ver se ele vai sustentar para ele começar. Só teve um agora. A tela tá assim. Tá vendo aí? Aí ela falou que vai fazer o exame no mesmo dia. Dá pra fazer. E assim, o Rodrigo, quando que vai botar a outra parede? Tá acabando os parafusos, bom. Até 2000. Deixa eu botar uma bateria aqui no meu celular aqui, cara. Pra poder não perder. Como é que tá aí? Tá sustentando? Já entraram 2 pessoas aí. Desliga meu computador assim. Vai sustentar agora? Vai sustentar agora, Rodrigo? Você? Tá normal. Acho que vai sustentar, hein? Acho que vai sustentar. Vamos dar mais uns minutinhos mais aí. Vai ligar tudo, vai liberar tudo. Não, eu sei, mas desligando daqui ou de lá de baixo, a internet já flui. Não tá pela internet? Não.
jeito aí. Quando a gente fica meio soltinho assim, é o quê? Passa o fio dental. É? Tem que passar o fio. Tem que passar o fio. Passar o fio. Valeu? Edmir, vamos lá. Valendo, hein? Edmir, como é que tá aí? Edmir, tá me escutando pelo computador? Tô escutando. Vamos lá? Deixa eu passar esse link agora aqui para as pessoas. Podemos, Edmir? Sim, tô só atualizando as pessoas. Quando você der o ok aí, a gente começa novamente. Como é que tá o compartilhamento aí na imagem? Tá certinho? Tá dando para ver direitinho aí? Como é que tá? Ótimo. Certinho, certinho.
O que tem esses doisinhos em cima aí? O que é? Você sabe? Vamos lá, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo Albuquerque, eu sou cirurgião dentista e eu trabalho especificamente no alinhamento, no caso dos atletas em alto rendimento. Então minha ênfase em atendimento odontológico de antemão está voltado principalmente para o atleta que quer chegar a um melhor desempenho. E aí eu agradeço muito ao Edmir. Nós nos conhecemos esse ano, mas no início do ano, e nós conversamos muito a respeito sobre esses pormenores que fazem com que o atleta talvez não tenha tanto quanto o que deseja, porque existem outras formas também de possíveis critérios que façam com que o atleta não consiga um desenvolvimento, principalmente na parte do seu equilíbrio, e aí particularmente voltando para a parte da odontologia. É uma ciência de abrangência muito nova, pois a odontologia ela não vem com essa bagagem, mas ela se transforma como ciência, e aquilo que ela preconiza acaba sendo um fator importante aí na interferência dos atletas. Por que eu estou falando um pouquinho sobre isso? Porque pode parecer estranho a gente falar de oclusão, que é justamente esse encaixe dentário. Eu vou mostrar isso para vocês, com relação ao atleta, né? Será que o atleta tem que ter uns dentes bonitos para poder ficar bem na foto? Será que o atleta tem que ter um dente bonito para poder mastigar melhor? Será que é para essa função? O atleta ele tem que ter um sorriso direito, porque ele está no alto rendimento, então significa que ele é bem cuidado, que ele tem uma autoestima resolvida? Ou será que tem uma outra função que a odontologia cuida? Sim, mas ela está praticamente hoje em dia buscando novas alternativas e uma outra influência, principalmente uma influência multidisciplinar. Então, eu acho que foi inclusive a ideia que o Edmir teve de trazer esse assunto daquilo que nós conversamos nesse nosso encontro aí, quando eu estive visitando ele em Brasília, é que essas considerações voltadas para a odontologia e para o atleta fazem muito mais referências, principalmente nesse rendimento que a gente gostaria de ter, em detalhes que a gente normalmente não trata ou não corre atrás ou não diagnostica. Então, a gente nessa
nesses slides que eu preparei para vocês, a gente vai falar sobre muitos detalhes e eu vou passar alguns detalhes, às vezes mais pontualmente, e outros a gente vai acabar decorrendo só o raciocínio. Tá legal? A gente tem um chat aberto aí na lateral que vocês possam vir me perguntando, eu escrevendo, e aí ao longo do nosso bate-papo aqui eu vou respondendo também. Tá legal? Então vamos lá. No primeiro momento, me apresentando como profissional, então eu tenho 20 anos de odontologia e eu fiz algumas formações. Como isso vai ficar talvez gravado em vídeo, algumas formações minhas são voltadas e a gente pode depois retroceder e ver com mais detalhes caso necessário. Vamos só decorrer assim, não precisaria de tantos créditos, mas a minha experiência clínica é particularmente voltada para ortodontia, com ortopedia funcional dos maxilares, com a parte de bucomaxilofacial, com as considerações voltadas na radiologia, porque eu tenho uma empresa de radiologia e eu faço todos os laudos dessa empresa. E eu fiz outros cursos nesse tempo, voltados tanto quanto parte técnica, mas também com partes, principalmente nas considerações de ajustes de parte de formação crânio-facial e a relação da mandíbula com relação à parte vertebral. O resto é membro de academia aqui, membro de academia ali, mas minha formação de estrutura em estudo científico está hoje voltado sempre nessa visão da clínica integrada e principalmente nas considerações de ortodontia e ortopedia. Eu vou passar aqui umas considerações voltadas para a oclusão, talvez, eu não sei se vai ficar na tela inteira, mas a oclusão dental ela é uma relação de encaixes, então vamos colocar como uma relação de engrenamento dentário e automaticamente uma relação de imbricamento mecânico dos dentes, e não só dos dentes, mas e sim da parte óssea também. Por que a gente vai falar sobre esse imbricamento? Porque além das funções que totalmente os dentes têm, esse imbricamento é muito importante para coisas que a gente vai ver agora na sequência. Além do imbricamento mecânico, a gente tem as considerações voltadas do formato dos arcos dentais e automaticamente do formato dessa parte crânio-vertebral. Principalmente na parte cranial, que é a parte lateral, horizontal, de crescimento horizontal e vertical da cabeça, da face desse paciente. Um outro fator importante que nós vamos colocar é, nas questões de alto rendimento, existem alguns desequilíbrios posturais, que nós sabemos que os olhos, os pés, as cicatrizes ou intervenções cirúrgicas feitas, as considerações do ouvido interno, as considerações voltadas para a arcada também, enfim, N outros sensores, principalmente, fazem essa interlocução para a informação do sistema nervoso central. Então, quando a gente fala em arcada, quando a gente fala em odontologia, a gente está falando de vários outros segmentos aí. Estamos falando da relação dentária, estamos falando da relação de parte de neurofisiologia, que é a parte dos dentes aqui e dos ligamentos que envolvem eles, as considerações musculares de todas as musculaturas da mastigação, da articulação, dos arcos e das mucosas e dos lábios. E nessa condição do sistema postural, a gente vai ver que o sistema chamado estomatognático, que é o sistema voltado para a ênfase na odontologia, ele está relacionado
diretamente com as cadeias musculares do corpo inteiro. Então, uma fáscia muscular que está lá nas pernas, ela se comunica com a estrutura oral pela mandíbula ou pela parte cranial. E assim também as considerações nervosas e as conexões nervosas dessas terminações que estão ao longo do corpo, elas também informam a essa parte do crânio, automaticamente fazendo com que haja essa interação a partir dessas cadeias musculares. Então, se as nossas cadeias musculares elas têm interferências com relação a toda a parte desse sistema que eu mostrei no slide anterior, automaticamente algo tem ali de informação importante. Então, em 2001, um ortopedista francês ele colocou essa consideração importante desse sistema, fazendo ele sendo uma característica ímpar e coadjuvante ao todo o sistema tônico, postural e muscular. Então, falando um pouquinho da odontologia do esporte, a gente faz essa relação entre as cadeias musculares anteriores e posteriores ao nosso corpo e como a mandíbula se relaciona com isso. Por que eu estou falando isso? Porque alguns achados clínicos, principalmente nessas considerações de posicionamento e desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente, no posicionamento da sua própria cabeça, faz com que algumas alterações sejam importantes na prática desportiva. E aqui a gente consegue perceber que a predominância de uma respiração bucal e automaticamente da relação das vias aéreas e da supressão dessas vias aéreas em relação a um posicionamento equivocado da própria coluna ou principalmente da própria mandíbula, faz com que sobrecarregue as vias orais e sobrecarregue as tensões posteriores das musculaturas posteriores do crânio, nessa região posterior aqui. Pode ficar didaticamente confuso, mas vamos ver aqui mais ou menos como isso funcionaria em relação ao encaixe dental. Então, aqui são três sequências de tipos de arcada, e no quadro do lado, com relação a essas pessoas, a gente está vendo aqui são linhas de afastamento da cabeça frente ao centro desse corpo e ao longo da menina embaixo, a gente consegue ver também um afastamento num plano posterior e a rotação desse quadril para anterior. Então a gente está vendo agora nesse slide aí essas considerações do S da coluna e a rotação anterior e posterior do quadril e as sobrecargas anteriores e posteriores ao joelho. Então, toda a correlação que nós fizemos para, particularmente, aos encaixes, vocês conseguem perceber que eles têm uma relação diretamente voltada para a parte corporal por meio dessa ligação das cadeias. E aí, voltamos aqui, aquele slide, eu vou até botar aqui novamente, esse slidezinho aqui. Que esse slide aqui ele já mostra a correlação direta por meio de como se fosse correias, a relação entre a parte anterior das musculaturas anteriores e posteriores e a relação que ele faz com o crânio. Então, a mandíbula, se ela está diretamente relacionada com o crânio a partir dos dentes, quando você tem uma ausência, você tem uma troca dentária, ou quando você tem
uma instabilidade de engrenagem, todo esse complexo ele sofre, que é o caso desse sistema estomatognático com relação ao corpo. Reparem, musculaturas que são atuantes diretamente a essa área da mastigação e da face, e a relação direta da mandíbula com relação à parte posterior coluna e a parte anterior do corpo, principalmente nas considerações das musculaturas diretamente voltadas para o quadril. Um outro fator importante é que todas as tensões que nós temos aqui na parte cervical e na parte lombar, onde existe a maior sobrecarga de tensões e de dores, fazem com que a relação direta para uma instabilidade que tenha começado ou que tenha se perpetuado, ela se coloca lá na mandíbula como um precursor ou um colaborador. Então, desses desequilíbrios posturais que a gente já está vendo, por que a gente está de novo falando sobre desequilíbrio postural? Porque numa prática esportiva, se a gente não avalia fisicamente um atleta, as considerações de formação músculo-esquelética, nós estamos dando a ele no esporte uma tensão, uma tendência à lesão e uma tendência a uma interrupção, às vezes precoce, por falta de acompanhamento. Então, além de tudo que a gente está colocando, que não é na minha prática diretamente relacionado à odontologia, porque isso não é de formação, mas isso é uma prática que a gente absorve de avaliação e diagnóstico, porque muitas das coisas nós podemos intervir no momento certo ou estabilizar para que a fisioterapia, para que a fisiologia, para que a preparação física possa ser eficaz. Essa é a nossa conduta com relação à parte da odontologia. Então a gente trabalha, como eu falei no início, hoje no esporte de sistema multidisciplinar. Nessas condições das avaliações posturais, então a gente tem essas considerações importantes, principalmente nas avaliações da coluna escapular, da cintura escapular, da cintura pélvica, do alinhamento entre cervical, torácica e pélvica e lombar, o desalinhamento do quadril e automaticamente o alinhamento dos membros inferiores. Isso é uma característica de avaliação para a gente poder verificar, como a gente estava no slide anterior, que tipo de desequilíbrio esse atleta, esse indivíduo está tendo, esse paciente está tendo. Se ele é de baixo para cima, proveniente da região do quadril ou dos joelhos, ou uma interlocução aí dessa formação do antepé, ou do retropé, no caso, do apoio podal, de uma origem superior, onde você consegue um alinhamento lombar, mas você tem um desalinhamento torácico cervical, ou contrapartida das duas maneiras, ou uma ou outra, que seria mista ou desarmônica. Um outro plano de avaliação que a gente faz, além dessa parte da cimetografia, é as avaliações laterais, frontais e de cima para baixo, que são as transversais ou horizontais. Tem as visões dos pontos anatômicos cutâneos, que seria o acrômio, a relação das assimetrias faciais, as inclinações das considerações posteriores com relação à articulação temporomandibular. Isso é muito clínico, é um dado clínico. Talvez não seja mais interessante. Talvez o que possa sair desses slides sempre será a consideração de avaliação física postural, tá? Então, não precisa interpretar essas considerações como considerações para quem não trabalha na área de saúde, mas quem tem os seus filhos fazendo algum esporte de alto rendimento e que gostaria que ele se projetasse mais no esporte, principalmente no esporte que gosta, na verdade, né?
uma das considerações importantes à escolha de um esporte e saber dos benefícios e dos malefícios em relação à parte física é justamente saber que existem a área odontológica e a área clínica médica voltada para essa preocupação, tá? Um outro fator importante relacionado a esse desequilíbrio postural é essa condição de impacção, de força de um músculo, que ele pode responder ou não em função dessa falta de informação, principalmente das conexões de função do músculo que está sendo suprimido por um desequilíbrio postural, que é o que acontece quando a gente faz uma avaliação biomecânica. A gente percebe que o músculo, ele às vezes não fornece o que deveria fornecer, e aí automaticamente o gasto energético e a sobrecarga àquela outra musculatura agonista, ela acaba exercendo, porque mesmo sendo até antagonista, ela acaba sendo sobrecarregada, e aí as articulações e as degenerações, os processos degenerativos acabam ocorrendo, como acontece também nas formações ósseas, as epífises ósseas de crescimento ósseo começam a serem conturbadas ou às vezes alteradas de formato e gerando algumas lesões. Lesões que são incompatíveis, assim, são lesões que a gente fala de crescimento. Então são áreas ósseas que tiveram um excesso de crescimento e automaticamente gerando esses afastamentos no esporte. O que eu quero mostrar agora para vocês é que essas considerações voltadas quando se tem uma alteração de mordida fazem com que a rotação do nosso crânio, a rotação da nossa cabeça, ela tende a contrair um lado mais e distender ou alongar o outro lado. Isso vai fazendo com que a gente modifique o nosso eixo de percepção, de equilíbrio e, teoricamente, uma modificação do sistema todo de leitura de formação músculo ao sistema nervoso central. E isso vai fazendo umas considerações ósseas de estrutura. E automaticamente o crânio começa a perder o centro de gravidade e começa a abandonar a simetria. Então, nesse slide aqui, nós começamos a perceber como uma pessoa que tem um desajuste, desalinhamento dental, seja ele por uma perda dental, aí nós vamos para os atletas adolescentes, assim como também nós vamos para os atletas que são pequenos em trocas dentárias e precisariam de um aparelho específico chamado ortopédico para poder fazer as contraposições dessa instabilidade gerada pela troca dentária, fazendo aí sim com que o alinhamento, principalmente da mandíbula, seja um fator importante para que ele não sobrecarregue áreas, principalmente das áreas esqueléticas, das cadeias musculares que estão ao redor desse desenvolvimento. Então isso é importante porque a gente tem umas leituras mais para frente, a gente vai comentar e vai demonstrar que a gente tem umas leituras imediatas de quando se estabiliza o posicionamento da cabeça, automaticamente você estabiliza todo o corpo, a sequência é imediata. Então aqui é um gráfico mostrando, um esqueletinho mostrando como a instabilidade de um ponto de partida oral gera contrações e automaticamente giros proporcionais a todo o sistema esquelético e automaticamente um desalinhamento das cinturas, tanto pélvica quanto escapular e automaticamente de toda a estrutura da coluna vertebral. O que a gente tem que entender é o seguinte: a gente vai ter que ver que
A cabeça da gente, ela é pesada, ela tem pelo menos 6 a 8 quilos de peso. Ela está sobre um pivô. Esse pivô é a coluna vertebral. A oscilação da nossa força da gravidade, mesmo sendo na estática, pior ainda na dinâmica, faz com que, se a gente não tiver a estabilidade, automaticamente a gente já sabe que a sobrecarga muscular, a tendência durante uma corrida, durante uma força, ela já vai ter, algumas musculaturas vão ser sobrecarregadas. Então isso tem que ficar bem claro na cabeça da gente, para a gente poder transferir isso como uma vivência de uma percepção que talvez não tenha sido passado com tanto detalhe, talvez, com relação a essas exposições. Não é modéstia, não, muito pelo contrário. Eu só queria que a gente tivesse isso na cabeça, porque senão a gente se engana com relação ao atleta novo. E quando a gente tem uma preocupação de um atleta mais velho que se contunde, que se lesiona, a gente não parte do pressuposto em fazer todo o check-up de todas as cadeias e todas as áreas do nosso corpo, porque a gente sempre esquece na biomecânica, a gente sempre esquece na medicina, principalmente, que a cabeça ela é um ponto que é oscilante, e ela fala muito para a gente, porque lá também, além dessas características que nós temos, lá está o nosso centro de controle, que é o sistema nervoso central, que estão todos os troncos encefálicos, que estão todas as informações que chegam até ali. Então seria muito pouco provável que musculaturas muito pequenininhas pudessem fazer um desarranjo completo no corpo. É como está mostrando na figura. Então, dentro desse equilíbrio muscular, neuromuscular, quando a gente fala da parte de oclusão, de encaixe, de engrenamento, a gente também tem a musculatura equilibrada. O equilíbrio muscular ele é tanto na falta ou na carência de um bom equilíbrio do engrenamento, quanto num equilíbrio razoável e conveniente. Por quê? Porque em ambos os casos, as adaptações desse sistema nervoso central em permitir que a gente tenha um equilíbrio erétil, ela é igual. A demanda de energia é que realmente faz com que a gente tenha uma diferença de uma pessoa equilibrada e uma pessoa desequilibrada. Então, o sistema nervoso central ele não vai deixar de te ajustar, ele te ajusta. Então, isso faz com que as considerações entre a posição do pescoço, com a posição da mandíbula, com a posição da língua e a posição da articulação seja uma relação direta entre uma com outra. E por isso fiz esse gráfico para a gente poder dar uma olhada como as musculaturas posteriores, principalmente ali naquela correlação do ilho-pessoas, que tanto o osteopata quanto outros quiropratas ou fisioterapeutas de maneira geral têm a sua musculatura resultante gerando lesões ou encurtamentos ou dores, principalmente por relação dessa musculatura, porque ela faz todas as unificações, a interface entre a musculatura anterior com a musculatura posterior. E reparem, no slide do lado, nessa figura do lado, tem aqui uma seta superior vindo da cabeça, que ela para na C7. C7 é justamente o ponto de apoio de todo o desequilíbrio superior, correlacionando também a L5, que é lá embaixo, antes de entrar na região de quadril, que é onde também tem as outras dores das lombalgias e das degenerações. Então, por isso, gente, a gente aqui com o corpo desalinhado, a gente tem outros sintomas importantes, principalmente nas considerações das compressões desse tronco espinhal,
principalmente quando eles estão comprimidos, em função da cabeça desalinhada, enfim, as dores de cabeça, as dores do pescoço, as considerações das dores nos ombros e nos braços, as contrações, na verdade, de todos os músculos das costas, as contrações e as dores dos músculos intercostais, né, das costelas, das regiões do ilho-pessoas, do quadril. Automaticamente as dores em joelho ou as contusões em ligamentos cruzados anteriores e posteriores também, as dores em relação aos pés, e principalmente as dores em panturrilha, em sobrecarga de panturrilha também, e automaticamente o encurtamento de uma das pernas também faz automaticamente toda essa compensação do eixo. Então isso é um slide que eu deixei aqui justamente para a gente poder depois ir analisando, porque isso aqui independe se sendo uma criança ou um adulto ou um jovem adulto. Bom, aqui é uma sequência de alguns slides, de alguns artigos importantes relacionando o propósito do estudo voltado para a relação da mandíbula, posição da mandíbula com a postura corporal. E aqui ele conclui nesse abstract, né, nesse resumo, que essas mudanças afetam diretamente a parte postural. Mudanças da mandíbula afetam diretamente a parte postural. Isso é um outro artigo também, em 2016, também correlacionando a relação da postura com a estabilidade e a agressividade, a severidade das maloclusões, da má relação de encaixe dental. Um outro fator importante, isso é um artigo já voltado para a odontologia do esporte, falando sobre uma relação entre também a força muscular e a posição mandibular, tá certo? E eu exemplifico aqui dois artigos também falando sobre as considerações das cervicalgias, quando eu falei sobre as dores voltadas na C7, na região de C7 e na região de L5. Então aqui é um estudo feito com atletas, e esses atletas, na verdade, eles têm dores e tratamentos, né? São tratamentos conservadores ou tratamentos cirúrgicos, e aqui está dizendo sobre os dados de relevância de afastamentos voltados para as degenerações nessas regiões de cervical e de lombar. Um outro artigo falando sobre as predominâncias de alguns esportes, e essas predominâncias desses esportes, principalmente o basquete, foi aquele que desenvolveu maior quantidade de demonstração percentual aí em relação às lesões cervicais, às lesões na coluna vertebral. Dentro desses aspectos todos, dos 450 praticamente analisados, entre quase 42%, ou seja, cerca de 40% apresentavam sintomas de lesão, de dores nas costas, no caso, né, na parte lombar e na parte cervical. Bom, pessoal, antes da gente entrar assim em relação a gente falou bastante sobre a parte toda de considerações do sistema oral, vamos colocar o nome estomatognático, porque tem a ver com a arcada e tem a ver com a arcada que eu falo, a mandíbula, a parte da relação gnátia, né, gnátio, e a parte da estomatologia, que é a parte oral e perioral. Então, o sistema mastigatório, o sistema estomatognático, ou o sistema manducatório, enfim, vários nomes vão ser dados, mas para nós aqui, vamos levar como se fosse o nosso sistema odontológico, né? As considerações odontológicas
levam a essas considerações importantes que eu coloquei para vocês. Então, além disso tudo, a gente tem outras formas importantes de avaliar esses pormenores, principalmente dos desequilíbrios que a gente está vendo, principalmente nas sobrecargas, os overuses, ou uma falta de uso também, que são as musculaturas que não estão em função. Então, um dos exames que a gente preconiza, dentro de uma normativa importante para poder a gente conseguir ter resultados também, é a termografia. É uma análise termográfica, uma análise por considerações em colorimetria, onde a gente percebe umas assimetrias, e assimetrias essas importantes que fazem com que a gente permita um repouso daquela musculatura, ou comece a perceber em relação a essas cores vermelhas e tons de azul, principalmente, as considerações de sobrecargas e funções compensatórias. Um outro fator importante, além de toda a dinâmica da odontologia, de avaliação odontológica, de avaliação de encaixes, de exame clínico para poder olhar aquelas considerações de prevenção clínicas orais, de doenças de cárie e de gengiva, enfim, as termografias que a gente conversou, as considerações todas de alinhamento corporal, para poder ver quais são os desequilíbrios, de que maneira que eles estão sendo vistos, todos os exames de sangue, principalmente com partes de considerações hemodinâmicas, e todas as considerações hoje estão voltadas para um outro segmento que nos fala muita coisa, principalmente para o atleta que está começando um esporte agora e que ele quer saber se ele é capaz de desenvolver em cima desse esporte. E aí a gente fala dessa empresa chamada DF Médica, ela é uma empresa italiana, e ela faz um teste de DNA pela saliva, e esse teste de DNA pela saliva, ele não dói nada, é feito uma coleta em consultório e manda-se para a avaliação na Itália por meio de um escaneamento, vamos colocar assim de maneira mais simples, verificando a codificação desse material genético coletado pelas mucosas, pelo suave, né, pelo esfregaço que se faz nas regiões de mucosa. E esse perfil genético ele vai dar resultados com relação às características genéticas desse paciente, pela combinação entre esses genes, dando o resultado do tipo de esporte que ele deveria praticar, mais recomendado com a característica física, característica muscular, características de recuperação de um processo inflamatório, características relacionadas às resistências e de absorção de radicais livres e automaticamente a sua eliminação. Enfim, ele também tem um perfil total relacionado ao tipo de exercício mais indicado para aquele atleta, além do tipo de alimentação mais coerente de absorção e assimilação desse organismo, desse atleta. Então é um exame bastante singular com relação a essa informação, e ele vai fazer muitas das diferenças, principalmente quando a gente está lidando com alto rendimento, mesmo que seja infantil. Então é uma das tecnologias que nós temos hoje, além de todas as tecnologias que a gente tem hoje nos instrumentais, que são aqueles equipamentos que automaticamente fazem um a mais na avaliação física. Esse é um exame interessante com relação ao alto rendimento. Agora aqui nos casos clínicos,
nós vamos falar de um paciente do remo. E esse paciente do remo, ele é um paciente que usa um dispositivo, e aqui à esquerda, no seu vídeo, você deve ver aqui uns números, direita, abaixo da linha direita e esquerda. Esses números correspondem à capacidade média da força que esse atleta fez em relação antes e depois de estabilizando a parte de oclusão dele, do encaixe dele. Reparem que ele é um paciente totalmente assimétrico, e ele, por ser assimétrico, ele tem bastante compensações musculares, e ele foi um paciente que reclamou bastante de dor, principalmente de dor lombar, achando que pudesse ser o carrinho deslizante do remo. Sofria de instabilidade dentro desse barco, e automaticamente a gente fez um exame chamado baropodometria estática, antes e depois de ter colocado o dispositivo. Reparem que o lado esquerdo, o lado direito da sua tela tem o segundo exame dele, feito imediatamente, sem sair da plataforma, fazendo com que esse atleta ele conseguisse ter uma estabilidade na parte anterior do pé. Em contrapartida, esse paciente ele conseguiu uma estabilidade de oscilação de frente para trás, ele deixou de oscilar mais na frente, fazendo com que ele ganhasse uma estabilidade do centro de massa dele. Esse outro paciente é um rapaz do voleibol do Rio de Janeiro, tem a sua instabilidade a nível oral, imperceptível, parece, está na primeira fase daquele estágio de desequilíbrio, começando a contrair mais de um lado do que do outro a musculatura, e aí automaticamente uma instabilidade inicial do seu próprio corpo, principalmente parte do tronco. Vamos passar um pouquinho mais rápido isso, que é os exames iniciais dele. Isso é importante, que é o alinhamento da cervical, acometendo esse atleta de alto rendimento, e automaticamente ele é um paciente assintomático inicialmente, está no estágio inicial. Porém, quando ele colocou o dispositivo de estabilidade oclusal, de estabilidade de encaixe, de engrenamento, ele já modificou diretamente a sua oscilação lateral com a sua oscilação anterior e posterior, para frente e para trás, reduzindo a instabilidade de oscilação quando ele está parado, e automaticamente a musculatura dele responde de maneira mais íntegra, com menos gasto energético, menos gasto calórico, e automaticamente ele na dinâmica vai ser um paciente mais estável. E esse é um menino do tênis de 12 anos, agora com 12, e tinha 11 anos, quando botou um aparelho ortopédico, que é um aparelho de orientação da arcada, quando ele não tinha, está trocando os dentes. Olhem a parte azulzinha aqui, ó. Essa parte azul é a parte realmente que tem menos alteração. Ele saiu de uma oscilação de 1 ponto nas laterais e passou a ficar mais centralizado. O menino do tênis, uma revelação, alguns podem conhecer, mas hoje trabalha com um estabilizador para que ele possa proteger as suas cadeias musculares no seu desenvolvimento. Então, gente, para a gente poder terminar assim, a gente coloca aqui uma frase de Leonardo da Vinci, dizendo o seguinte: a simplicidade é o último grau da sofisticação. Significa que aqui a gente falou sobre coisas que não são difíceis de ver e não precisam de equipamentos para poder medir. Aqui a gente está vendo de detalhes visuais que a gente perceptivelmente consegue identificar e depois direcionar o tratamento. Aqui não tem
tecnologias de altos custos, para a gente poder olhar as nossas crianças, olhar o nosso atleta principalmente nessa base desses desequilíbrios. Lógico que tem muita coisa envolvida, lógico que tem outros fatores importantes que são somatizados, mas felizmente algumas considerações acabam sendo mais fáceis, vamos colocar não fáceis, porque fáceis parece que não são tão complexas, mas são mais simples, e aí por serem simples, parece que não tem tanto valor. Então, essa frase do Leonardo da Vinci, ele exprime ou imprime na nossa cabeça é que as coisas mais simples realmente são as coisas mais sofisticadas. Agradeço aí o Edmir novamente, agradeço aí a paciência de todos esses que ficaram e acompanharam e conseguiram acompanhar em função do horário também, e deixo aqui meus telefones ou meus contatos diretos para uma eventual dúvida ou uma eventual necessidade aí para a gente bater um papo sobre os seus atletas ou sobre seus próprios filhos em relação ao esporte. Desde já então agradeço e muito obrigado, boa noite a vocês e até a próxima, se Deus quiser. Oi pessoal, Edmir está pedindo aqui para eu poder comentar um pouquinho sobre as considerações voltadas com relação ao trabalho que se faz, e eu falei isso no meio do nosso bate-papo, é que a osteopatia, a fisioterapia, a ortodontia, eles têm que ter um pouco mais de relacionamento em si, voltados para a olhar esse atleta de maneira diferente. A ortodontia, principalmente, não é uma coisa fácil de se perceber, porque vai para o segmento da odontologia do esporte. Mas muitas coisas além disso estão modificando, principalmente no cuidado da dor. Considerações de propriocepção, que não são as considerações de propriocepção aprendidas na osteopatia ou como técnicas de estimulação proprioceptiva, elas acabam sendo deixadas de lado. Mas vocês depois acompanhando aí o meu Instagram, principalmente, vocês vão ver que lá a gente está com uma outra ferramenta importante, mais de estímulo proprioceptivo, que é uma outra conduta junto à fisioterapia. Por isso é importante ter falado da parte da característica multidisciplinar, porque a gente está em constante evolução, principalmente em adequar os melhores tratamentos. Então, pois muito bem, essa consideração desse caráter de integralizar as áreas de saúde, elas são importantíssimas
em relação ao desenvolvimento no esporte. Com relação às áreas de tecnologia ou de investigação, e hoje, principalmente, tanto a termografia quanto a parte de orientação genética, nós temos aí as considerações voltadas para as empresas de avaliação genética que dão resultados importantes em relação à característica biofísica do paciente, biofísica do atleta. Então, o que é mais importante é que a gente faça uma investigação, e essa é uma investigação única para a vida inteira. Você não tem que ficar fazendo investigação todo ano, e investigação mais de uma vez por vida, porque a investigação é um critério, investigação genética é um critério diretamente relacionado ao tipo de gene que esse paciente, que essa criança, que esse adulto tem em sua bagagem genética. Então não se repete investigação genética, porque os dados já foram coletados, eles não modificam ao longo da vida. Isso é importante. Porque se você faz isso precocemente, você pode tendenciar uma qualidade específica e direcionado para aquele esporte. Sabe lá, se aquele jovem atleta está jogando todas as suas energias e apostando as suas energias no esporte que não tem a sua competência, que não tem a sua característica, ou que ele vai sofrer muito mais num esporte do que do outro. Então isso é um diferencial, principalmente das características genéticas. Em relação, fechando aí, em relação à odontologia, é isso, pessoal, é um segmento novo, não é uma prática que vai se encontrar em qualquer momento, por isso deixo o meu canal em aberto para vocês, mas não é especificamente um atleta que está com o aparelho, é um atleta que está estabilizado. Não, um atleta que está com o aparelho é um atleta mais instável do que um atleta sem aparelho, só para vocês terem uma ideia, tá? Porque a instabilidade que o aparelho faz, o aparelho ortodôntico, o ortopédico não, o móvel não, mas o fixo sim, ele faz com relação aos encaixes dentários, tira e limita e sobrecarrega as áreas musculares de outras partes do corpo. E aí, dependendo do esporte escolhido, tem que se ter atenção. Por isso que é importante ter o fisioterapeuta, o dentista, o preparador físico, sempre colados e sempre sim, numa mesma linhagem de formação. Eu não sei, Edmir, como está aí a condição de algo mais que a gente pudesse refrisar, mas eu vou deixar aí essas informações realmente, e aí vamos encerrar. Vocês fiquem à vontade, deixei meus dados, e qualquer coisa a gente pode compartilhar aí mais uma vez telefones, enfim, ou contatos, tá bom? Um grande abraço para vocês, um obrigado e uma boa noite. Pronto.